Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu quero, nesse vídeo de hoje, comentar sobre os Jogos Olímpicos aí de Paris 2024 e falar da seleção brasileira masculina de futebol que vai disputar essas Olimpíadas, ou pelo menos que pretende disputar essas Olimpíadas, porque a coisa não está lá muito fácil não. Para se disputar essas Olimpíadas aqui na América do Sul, existe um pré-olímpico e desses que estão disputando, dessas seleções que estão disputando esse pré-olímpico, apenas 2 são classificadas. Então teve uma fase ali de grupos, né? Se eu não me engano foram 4 grupos e desses grupos se classificou, parece que 1 de cada grupo, né? Ou talvez seja 2, né? E não tenha sido 4 grupos, né? Tenham sido 2 grupos, mas se eu não me engano foram 4 grupos, né? E não estou bem certo dessa informação. E daí se formou um quadrangular final, e nesse quadrangular final restaram apenas 2 vagas, né? Então nesse quadrangular final aí desse pré-olímpico aí de 2024, a gente tem aí Argentina, Brasil, Paraguai e Venezuela. Essas 4 equipes vão estar ali disputando 2 vagas, né? Então, cada uma dessas equipes vão ter 3 jogos. E o Brasil, logo na estreia aí desse quadrangular, né? Desse quadrangular final, ele saiu derrotado para a Venezuela, né? E foi uma derrota ali que pode pesar aí no que se diz respeito a essa classificação brasileira. O Brasil, para se classificar e não depender dos outros adversários, precisa vencer os outros 2 jogos restantes, né? Que é contra o Paraguai e contra a Argentina. Adversários bem fortes, né? Então, a gente teve outro jogo aí envolvendo Argentina e Paraguai, ficou empatado, né? E o Brasil na estreia contra a Venezuela, né, saiu perdendo. Deixa eu só dar uma conferida aqui nesse resultado, se é isso mesmo aqui que eu estou falando, ou se eu estou falando errado isso aqui. Na estreia, o Brasil perdeu para o Paraguai. Então, na verdade, o Brasil jogou com o Paraguai na estreia, perdeu para o Paraguai e a Argentina jogou com a Venezuela. Então, realmente é dessa maneira. E daí vão restar 2 jogos. Mas o que eu queria destacar é como que essa geração, né, já não é mais aquela geração histórica que a gente teve aí. A gente teve vários times muito bons aí, né, nesses que disputaram Olimpíadas, né, mesmo sub-23 aí, que eram times realmente muito interessantes. O Brasil custou para ganhar essas Olimpíadas, demorou bastante, né? Esse título só veio nas Olimpíadas do Rio, né? E foi ali o Neymar, né, liderando, né? Fez a final contra a Alemanha e nos pênaltis ali o Brasil conseguiu essa vitória. Mas ficou ali vários anos o Brasil com esse fantasma de nunca ter conquistado, né, esse título olímpico, né? E, novamente, aí a gente passa por essa fase. Então, aqui no Brasil se discutia muito por que essa seleção brasileira, né, que era tão boa, né, no profissional, não conseguia vencer um torneio olímpico, né? E aí, volta e meia, se tinha aquela discussão se o futebol era um esporte olímpico, né, se o futebol era um esporte muito mais político do que olímpico, e o Brasil é um país que tradicionalmente não se tinha uma formação olímpica, uma formação nos esportes olímpicos, ninguém estava pouco se lixando, ninguém se preocupava com isso. E isso se refletia também no futebol. E a seleção brasileira principal era uma seleção boa porque tinha vários talentos individuais muito bons, mas de forma coletiva, como era necessário para se conquistar esse título olímpico, o Brasil nunca conseguia se destacar. Bom, a gente teve aí no passado várias gerações muito boas, né? Se a gente for pegar aí a geração do Kaká, do
Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Romário, né? Todas essas seleções aí pré-olímpicas aí, né, foram grandes seleções, tinham vários talentos, e talvez essa que agora que a gente vive, né, essa geração aí, principalmente aí do John Kennedy e do Hendrick, seja uma geração mais fraca do que as passadas, né? A gente for ver aí, comparar com os grandes craques aí do passado, essa geração fica um pouco para trás. Não por culpa desses jogadores, né? Eu acho que são jogadores muito talentosos e estão dando o seu melhor. Mas uma culpa do contexto geral, de forma, podemos dizer assim, né? De tudo que acontece, do que aconteceu. E outros países também, né? A concorrência fica maior, né? Eu acredito que hoje várias seleções são muito boas, tem vários talentos, né? A gente vê essa seleção da Venezuela atualmente, é uma geração muito boa da Venezuela. Então, pelo mundo afora existem várias seleções muito boas, né, de futebol aí, sub-23, então a concorrência também ficou maior. Mas, de certa forma, o Brasil tem ficado para trás, né, nessa questão de revelar jogadores, de lançar jogadores de novas gerações, de renovar, de fazer essa renovação. Há muito tempo não tem sido feita de forma adequada. E a gente vê os talentos aqui no Brasil cada vez mais escassos, né, diminuindo. Ainda temos muito bons jogadores, mas nada de espetacular como se teve no passado, né? Então a gente tratou isso por vários anos como se fosse uma coisa natural, que fosse acontecer de forma natural, e a gente tem visto que temos sistematicamente perdido qualidade, perdido talentos, e isso não tem se renovado da maneira como se renovava no passado. Existem vários fatores para que a gente possa tentar entender isso, mas o fato é que essa geração não é tão boa como a de outrora. Bom, eu vou comentar aqui os outros jogos aqui que o Brasil vai fazer aqui nesse quadrangular final aí do pré-olímpico. Então, na rodada 2, o Brasil vai enfrentar a Venezuela, né, e a Argentina, o Paraguai. E na última rodada, o Brasil vai enfrentar a Argentina e o Paraguai vai enfrentar a Venezuela. Para o Brasil, não é impossível, mas ficou uma tarefa muito difícil, eu acredito, né? São 2 jogos difíceis aí para o Brasil. Podem sim vencer, eu acredito que eles têm potencial de vencer, mas não será nada fácil. Não me espanto se o Brasil ficar fora dessas Olimpíadas aí de Paris em 2024. Então é isso aí, deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você acha que essa geração realmente é uma geração de jogadores assim com menos talento do que já foi no passado, e quais são as chances que você acha que vai acontecer nesse pré-olímpico, se o Brasil de fato vai conseguir garantir a sua vaga para Paris 2024. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.